Oi pessoal, aqui é a Mel, tudo bem com vocês? Hoje é dia 26 de fevereiro, quarta-feira. Faz tempo, né, que eu não vim aqui, eu demorei um pouquinho. Precisa tomar um pouquinho de coragem para vir falar aqui o que eu vou falar, se bem que não é que seja fácil, não é fácil, mas não é simples também, então como vocês podem ver, eu tô com o dente quebrado, então eu vou tentar falar vai ficar meio estranho, mas enfim. Esse é um vídeo que vai dar seguimento àquela série de vídeos sobre os transtornos que eu tenho, possivelmente. Será que eu tenho? Será que eu não tenho? São todos os transtornos que eu fui diagnosticada por psiquiatras e psicólogos. Então eu tenho o CID de todos eles. Tenho todos eles em... Como é que é? Quando o médico... Agora eu esqueci o nome, só porque eu queria falar, eu esqueci o nome. Mas enfim, em laudo. Eu tenho o laudo de todos eles, né? Mas enfim, eu vou começar contando aqui a minha história. A primeira coisa que me aconteceu, o primeiro transtorno que apareceu assim, foi quando eu tinha 23 para 24 anos. Eu estava na faculdade, estava no último ano, cursando farmácia na Universidade Federal aqui do Paraná. E eu acredito que aconteceu o seguinte, eu sempre cursei muitas matérias, eu fazia assim aulas, eu estudava em período integral, eu fazia muitas matérias de manhã, de tarde, às vezes até à noite. E na época, a faculdade de farmácia, ela era dividida em... Você fazia farmácia em 4 anos, depois você fazia bioquímica ou indústria. Você escolhia, não era farmacêutico generalista, você escolhia o que você queria ser. E eu escolhi fazer bioquímica. E só tinha 4 matérias quando eu fui fazer bioquímica. E eu tinha matérias 3 vezes na semana, e só de manhã, e uma vez só de tarde. E isso, assim, meio que acabou com a minha rotina, sabe? E acabou comigo, porque eu tava acostumada a acordar cedo, ir pra aula, passar o dia na faculdade, voltar, ir pra academia, chegar em casa, estudar e tal. E de repente, eu tinha que ir 2, 3 vezes pra faculdade, tinha 2, 3 aulas. Não sei, foi um baque grande. Eu sei que é besteira, mas pra mim fez baque. Não sei explicar. Outra coisa que pode me chamar de materialista, talvez eu realmente seja, mas... Quando eu entrei pra faculdade, eu ganhei um carro, tá? Pode me chamar de patricinha e tudo mais, mas enfim, não é esse o caso. Então a minha faculdade inteira, que a minha faculdade era longe de onde eu moro. E eu fui de carro, a faculdade inteira meu pai me bancou. E no último ano, meu pai não conseguia mais me bancar, então ele me tirou o carro, ele pediu pra eu devolver o carro pra ele. E eu devolvi, obviamente, né? E eu não tinha como me sustentar. Aí minha mãe começou a me bancar pra ir de ônibus, e era longe pra caramba. Eu passava mais de hora, eu pegava 2 ônibus, tinha que parar em terminal, trocar de ônibus. Enfim, pegava, pra quem é de Curitiba, pegava o Entre Bairros 2, ia até o terminal do Cabral. No terminal do Cabral pegava o Cabral Portão, que acho que é a pior linha de Curitiba, talvez. Ele é uma linha sempre lotada, sempre lotada. E eu ia até o Jardim Botânico com ele. E era horrível, enfim. E daí não tinha horário... E era muito ruim, e eu acho que isso não foi a causa, mas eu acho que contribuiu para esse meu problema. E a minha turma se dividiu, a minha turma na faculdade, metade parou a faculdade, metade foi fazer indústria, metade foi fazer bioquímica, daí os horários de uns eram só de tarde, o pessoal começou a fazer estágio, eu não sei, mexeu demais na minha rotina e eu não estava preparada psicologicamente para isso. E com certeza muitas outras coisas aconteceram, como memórias de infância vieram à tona, que não vem ao caso aqui contar. Eu acho que não, pelo menos são memórias pesadas, são coisas que nenhuma criança deve passar, mas enfim. Algumas coisas vieram à tona e eu comecei a não conseguir mais ir para a faculdade. Eu não conseguia sair de casa para pegar ônibus. Eu ia pra faculdade, não conseguia me concentrar nas aulas. E daí eu comecei a ficar em casa, faltar, não fazia as tarefas, não fazia nada direito. Tava bem ruim. E daí eu comecei a realmente entrar em depressão. E daí eu fui num médico, falei assim, eu tô me sentindo assim, descrevi, né? Falei assim, eu acho que eu tô entrando em depressão. O médico virou pra mim e falou assim, você não tá entrando em depressão, você já está com uma depressão severa instalada. E eu me assustei com aquilo, e ele me encheu de remédio. Me deu antidepressivo, antipsicótico, remédio pra dormir, ansiolítico,
pra ansiedade, nossa, me deu uma pancada de coisa. E eu parecia um zumbi com aquilo. Aí, tudo bem, eu tomei uns meses, mas ninguém na minha família aprovou, ninguém concordava, troquei de médico. Fui para um médico conhecido da família do meu ex-namorado. Ele me deu uma medicação que não funcionou muito bem e ainda me deu incontinência urinária. Foi um período bem tenso. Aí ele trocou a minha medicação e... Aí eu fiquei mais ou menos, mas esse período foi muito, muito ruim. Inclusive eu não consegui terminar a faculdade, eu não fiz bioquímica, eu fiz só farmácia. Hoje em dia eu sou farmacêutica, trabalho com isso, eu sou farmacêutica formada, tenho meu diploma, trabalho com isso, trabalho em balcão de farmácia, sou muito satisfeita com isso, sou muito feliz no que eu faço, aprendi a gostar dessa área, não era o que eu imaginava que eu ia fazer quando eu entrei para faculdade, mas tô bem realizada. Mas enfim, eu vou descrever a doença para vocês. O que eu sentia era... Eu namorava há 7 anos, mas eu me sentia sozinha, eu sentia solidão, eu sentia nada. É aí que é o estranho, né? É um numb em inglês, sabe? É um sentimento de vazio por dentro, é um sentimento do nada, é um desespero, é uma agonia, é uma dor no peito, é uma dor que chega a ser física, assim, uma dor no coração. Claro que tem a infelicidade, assim, você fica triste. Eu era triste, eu sentia tristeza também. Eu chorei muito, eu acordava de madrugada chorando, eu passava dias chorando. Eu perdi, que nem o que os médicos falam, né? Eu perdi o prazer pela vida, perdi o prazer pelas coisas que eu sentia prazer. Eu parei de ir pra academia, eu parei de ir pra faculdade, tanto que eu reprovei em todas as matérias da bioquímica. O que mais? Cuidados pessoais foram a zero. Eu cheguei a ficar 4, 5 dias sem tomar banho. Eu não levantava da cama, eu cheguei a passar 3, 4 dias, 5 dias sem comer, sem levantar da cama pra nada. E foi um período bem ruim. E daí com isso, com esse outro médico, eu fui diagnosticada com depressão severa. Esse foi meu primeiro diagnóstico, foi como tudo começou. Agora, eu não sei se foi um episódio de depressão severa puro, ou se foi a primeira depressão que eu tive da bipolaridade. Não tem como saber, na verdade, né? E eu vou dar uma lidinha rápida aqui pra vocês sobre a depressão, sobre o conceito de acordo com o CID e de acordo com o DSM, que provavelmente vocês já conhecem, mas enfim, só pra dar uma contextualizada e onde que estão as identificações gerais. Gente, não é pra se identificar no sentido de, meu Deus, eu tenho isso, será que eu tô com depressão? Se você se sente assim, procura um médico, procura ajuda, por favor. Ó, de acordo com o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 5, o transtorno depressivo maior é caracterizado por um humor deprimido e persistente. Não adianta você falar, eu tô triste hoje, tipo, eu tô triste essa semana. Não, uma coisa persistente, tem que ser uma coisa de meses, tá? Acompanhado de alterações cognitivas e somáticas. O que isso quer dizer? Problemas na cognição. Não tô conseguindo estudar, não tô conseguindo me concentrar, não tô conseguindo fazer as coisas que eu fazia. E somáticas, do tipo, tô tendo mais dor de cabeça. Só por exemplo, tá? Tô tendo mais dor de cabeça. Saiu o computador aqui. Tô, sei lá, com mais sono. Tô comendo mais, tô comendo menos. Alterações comportamentais, alterações fisiológicas. Os critérios diagnósticos são humor deprimido. Deixa eu ver se eu consigo pôr vocês aqui. Vai aparecer ring light. Acho que não vai conseguir ver muito bem. É humor deprimido, vazio ou irritável, persistente maior parte do dia, quase todos os dias, pelo menos por 2 semanas. Então, o meu óculos não aparecendo. Pelo menos por 2 semanas você tem que estar bem mal. Alterações no apetite e no peso, alterações do sono, falta de energia, sentimento de culpa. Cara, esse sentimento de culpa é uma coisa que acaba com a gente. Isso realmente mata a pessoa por dentro. Pra mim, foi um dos piores sentimentos que eu tive. Foi um dos meus maiores problemas. Tudo que eu fazia ou tudo que acontecia à minha volta era
culpa minha. Esse sentimento de culpa foi terrível. Problemas para pensar e tomar decisões. Não é assim, só, eu sou uma pessoa indecisa. Não é esse tipo de indecisão. É uma coisa realmente complicada, tá? Pensamentos recorrentes de morte e suicídio. Nem todo depressivo tem pensamentos de morte ou de... desculpa, não pode falar. Inclusive, os maiores índices são em outra doença que a gente vai falar mais pra frente, e não no caso de depressão. Existem alguns fatores de risco também, de histórico familiar, outros transtornos, estresses, ansiedades, algumas disfunções hormonais, dependências de álcool e drogas, e outros traumas psicológicos. Enfim, esses são só alguns critérios de diagnóstico do DSM. Daí a gente tem no CID também, e no CID é a classificação internacional das doenças. A depressão é classificada como F32 e F33. F32 é episódio depressivo, qualquer tipo de episódio depressivo, daí ele tem suas subcategorias, F32.1, .2, .3, que daí não vem ao caso ficar discutindo, isso é coisa para psiquiatra e o seu paciente, se for o caso. E F33 é transtorno depressivo recorrente, que é o caso de pessoa que tem a depressão, trata, fica melhor, daqui a um tempo volta e assim por diante. O F32 é um episódio depressivo que pode ser leve, moderado ou grave. Todos os estados depressivos estão no F32. Isso é só uma classificação para os médicos se acharem e para possíveis laudos, para trabalho, enfim, para outras necessidades. E é caracterizado por rebaixamento de humor, redução de energia e diminuição de atividade. E basicamente é isso, gente. Eu acho que eu consegui falar... Nossa, ficou torto aqui. Não sei se eu vou conseguir deixar reto, eu acho que eu vou ficar assim. Não, tô brincando. Eu acho que foi mais ou menos isso que me aconteceu. Foi o primeiro diagnóstico que eu tive. E daí, em relação a medicamentos, né? Eu acho que talvez seja interessante falar. Eu comecei com aquela pancada de medicamentos. Depois eu troquei para um só, que era uma... Não sei se vocês vão entender muito, talvez. Mal, né? Derivado da monoamina oxidase. E não me fez muito bem, eu tive que trocar. Daí eu troquei eu tomava 2 ou 3 medicamentos, daí de novo eu tomava um estabilizador de humor e um antidepressivo de última geração, atípico, que não era inibidor da recaptação da serotonina, que são os mais normais hoje em dia de que a gente toma. E ele me deu um up legal, eu melhorei. Quando eu comecei a melhorar, eu comecei a abusar da minha depressão. Eu usava isso como muleta, infelizmente, muita gente faz isso. Eu usei ela como desculpa e infelizmente por causa disso, um namoro de 7 anos eu joguei no lixo. Eu amava muito esse meu namorado, gostava realmente de verdade dele, né? Não é à toa que eu fiquei 7 anos com ele, mas eu abusei muito dele. Eu reconheço todos os meus erros. Claro que ele também teve seus erros, ele não era perfeito. A gente podia ter conversado e tudo mais, enfim, passado. Mas a gente acabou, por causa da depressão, terminando o namoro. E foi quando a gente terminou esse namoro que me caiu a ficha do tipo: Melissa, olha o que você tá fazendo com a tua vida. Você precisa realmente sair dessa depressão. Porque eu ficava naquele sai, melhora, volta, sai, melhora, volta. Sabe? De tipo, não é não querer de sua vontade, mas de tipo, era cômodo, de certa forma, sabe? E daí caiu a ficha do tipo, batalha, luta, queira, se ajude, porque tudo isso precisa de você também querer. Você tem que, primeira coisa, você tem que admitir que você tem uma doença, você tem que admitir que você tem um problema. Segundo, você tem que querer ajuda. Busque essa ajuda. Você precisa de tratamento, você precisa de psiquiatra e de psicólogo, e você precisa ter uma rede de apoio, você precisa ter amigos, você precisa dos seus médicos, porque isso tudo é muito importante, gente. Essas doenças são extremamente importantes, são severas e elas matam, infelizmente. E daí eu consegui um emprego, voltei a tomar minha medicação certinha, que eu tava sabe, toma, não toma? Pois é. Eu tomei minha medicação certinha, melhorei, e daí o que eu fiz? Parei a medicação.
Mas daí a gente vai pra outra parte do vídeo, que é a segunda doença que foi diagnosticada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que ajude alguém. Quem gostou, eu peço que deixe o like. Se você tá gostando da série, se acha que vai ser uma coisa legal, interessante, que pode ajudar alguém, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e é isso aí. Obrigada, gente. Beijo.